Olá, olá, boa noite. Quero saber primeiro se vocês estão me ouvindo. Hoje foi um dia muito complicado, né? Porque, melhor, essa semana, né? É uma semana complicada. Até o Zuckerberg teve problema com as redes sociais dele. Quem somos nós para não termos problemas com as nossas redes sociais e os nossos aplicativos? Bem, mas vamos começar sem delongas. Porque já são 9h30 da noite. Eu vou começar essa transmissão desde o começo, porque muitas vezes a pessoa que está assistindo ainda não tem ideia de como torrar. Então eu vou começar desde o começo, falando de uma forma bem tranquila, bem bacana, como funciona a torra, como você lida com as cores da tua torra e como elas influenciam no sabor, tá? Vamos lá. Bem, vocês podem ver aqui os estágios da torra. Então, como começa uma torra do café? A torra do café começa a partir do momento que você solta o grão dentro do teu tambor. Eu quero perguntar para vocês se vocês estão me ouvindo bem. A transmissão tá boa? Tá dando para ouvir bem? Tá dando para enxergar bem? Se tiver algum problema, só me dá um toque aqui no chat que nós arrumamos ele. Bem, a torra de café ela começa quando nós soltamos esse café dentro do torrador. Uma vez que nós soltamos o café dentro do torrador, uma série de reações químicas vão acontecer para que nós chegamos a um resultado final de bebida que nós queremos. Então, começa inicialmente, né, essa torra com a parte de seca. Como assim seca, Elvio? Né? A pessoa às vezes está começando agora com a torra, ela pode ter algumas dúvidas em relação à seca. A seca é o momento que nós colocamos o café, que ele vai entrar no torrador com uma umidade por volta de 11,5 a 12, e a alta temperatura, né, a diferença de temperatura da parte que o café estava, a parte externa, né, para a parte interna do torrador, vai fazer com que ele desidrate. Então, começa a torra com o café simplesmente perdendo água. Como que eu consigo ver que ele está perdendo água? Você consegue perceber essa desidratação da seguinte forma. O café vai perdendo água e se você pegar um copo e colocar um pouquinho do copo, colocar um pouquinho de café dentro desse copo, você vai ver que a parede do vidro vai ficar embaçadinha. É o melhor sinal de que a água está saindo de dentro do grão e embaçando esse vidro. Conforme a torra vai passando, nós conseguimos perceber que a cor do grão vai mudando. Só a cor? Não. Na verdade, começam a aparecer, por exemplo, notas com sabores, notas que têm aromas diferenciados. Então começa lá aparecendo uma notinha de grama, um sabor de grama cortada, um cheiro de grama cortada. Logo depois as reações passam para a reação de sabores de pão fermentado, que é o que nós chamamos de maillard. Logo depois, conforme a torra continua, começa a aparecer aroma de amendoim. Começa a ter um cheirinho meio de amendoim. Para mim é aquele amendoim, sabe aquele amendoim que a gente vê o elefantinho do desenho comendo, aquele amendoim que tem a casquinha? Para mim é aquele cheiro específico. Eu vou aproveitar essa foto aqui e vou mostrar algo. Esse é um momento muito importante. Se a gente começa a perceber algo como, por exemplo, pontinhos pretos, né, é pela falta de água. Quando você começa a desidratar o café e a água não está mais presente nesse grão, o que ocorre? Ocorre que o grão não tem mais a água para proteger ele. A água protege o café de não queimar. Por isso que nós podemos entrar numa torra com uma temperatura muito alta no começo. Uma analogia é quando nós estamos com um ferro quente de passar roupa. O que a gente faz? A gente tem o costume de relar, passar uma linha na saliva, né, no dedo, e encostar no ferro quente, sabendo que não vai queimar. Por quê? Porque a saliva fez uma película protetora no meu dedo.
Uma vez que eu não tenho a saliva protetora no meu dedo, eu não relo direto porque eu queimo realmente a ponta do meu dedo. Com café é a mesma coisa. Quando tem água lá dentro no começo da torra, você pode atuar com bastante energia que não vai queimar. Porém, olha aqui, nesta foto nós começamos a perceber que já tem um pontinho aqui, outro pontinho aqui. Já é um sinal de que, da agora em diante, não tem água ali, o cheiro já está um cheirinho de amendoim, e se eu continuar nesse ritmo de torra, vai dar problema. Vou continuando a minha torra e começo a perceber um aroma adocicado. Ainda estou no meio das reações de amarelamento. E o café vai ficando mais amarelo e vai dando um cheirinho meio que de casca de pão, assim, sabe aquela casquinha de pão? Exatamente aquilo. Eventualmente vai chegar a um certo ponto que o aroma vai começar a sumir. Vai começar a sumir. Nesse momento que o aroma do café começa a sumir, é um momento que eu tenho certeza que está ocorrendo um fenômeno causado pela caramelização, que se chama glacificação. A glacificação é as paredes do café, pelo processo de caramelização do açúcar, se fecham, né? E ela para de sair vapor de água. Então, nesse momento, eu não sinto mais aroma. Se eu colocar esse café dentro de um copo de vidro, eu não vejo mais o vapor da água saindo do grão e embaçando esse vidro. Ok? Vai começar a surgir uns cheirinhos que lembram um pouco tosta de café e nosso primeiro crack. Um estralo literalmente causado pela caramelização. Quando a caramelização faz aquele processo de glacificação, o vapor não consegue mais sair e a pressão vai aumentando, 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 até que finalmente dá-se o primeiro crack. E aí, normalmente, nós falamos que o café passou para uma terceira fase, denominada agora de pirólise. Esse momento de pirólise é um momento muito importante. Por quê? Porque é aqui que nós vamos trabalhar os sabores desse café. Esse é um momento de muitas escolhas. Nós passamos aqui na primeira fase, né, que é a fase de seca, onde ele estava verdinho, aí veio todos aqueles cheiros e um fenômeno de amarelamento que se chama mylar, e do crack em diante nós delimitamos chamando de pirólise. O importante lembrar que esses nomes, essas linhas de delimitação, são só linhas teóricas, porque o café perde água durante todo o processo. A pirólise, é difícil falar aonde está tendo mylar, aonde está tendo pirólise, aonde realmente começa e aonde finaliza a caramelização. São processos que estão interligados, então assim, um se funde ao outro, ok? Vamos continuando. Tá. A partir desse momento, do crack em diante, é um momento de se fazer escolhas. São momentos de escolhas que vão mudar tudo que a gente conhece como sabor naquele café. E aqui as escolhas eu tenho que falar, tem que ser feita da seguinte forma. Eu quero que você pense que você torra para quem? Você torra para um colega seu, você torra para um torrefador que também vende café, você torra para você mesmo, para você consumir na sua casa, ou você torra para um kill grader, ou você torra ainda para o seu cliente final, o cara que compra teu café. Essa parece uma pergunta boba, mas é uma pergunta muito importante. Por que ela é muito importante? Porque muitas vezes as pessoas querem torrar agradando o gosto de um profissional da área do café, agradando o paladar de um kill grader, um cara especialista em provar café. E não é eles que você tem que agradar. O que você tem que agradar é o seu cliente final, a pessoa que compra o teu café, o dono da cafeteria, mas principalmente o cliente final. É preferível agradar o cliente final do que agradar o kill grader, ou o dono da cafeteria, ou o barista. E para agradar o cliente final, nós temos que entender o que o cliente final gosta. E temos que pontuar a nossa torra da agora em diante, sempre mirando nesse público-alvo, nesse cliente final. Então, no momento da pirólise para lá, nós temos escolhas para ser feita. E duas escolhas
vão ser o tempo que vai ficar o café dentro do torrador, denominado como perfil de torra, e a cor final do café. Tá. Esse slide ele fala algo muito importante. Olha só. Grau de torra. O que é grau de torra? Grau de torra é a cor. A cor da torra corresponde a 80% da percepção do meu cliente. Ou melhor, dos nossos clientes. E 20% do percepção do cliente corresponde ao perfil. Então, o que é o perfil? O perfil é o tempo que o meu café está lá dentro. A forma como ficou o desenho da minha curva de torra. Ok? Já o grau de torra é a cor do meu café. Mas tem alguns pontos importantes. Vamos lá, quais são os pontos importantes? Primeira coisa, eu vou voltar aqui para me falar um pouquinho. Vou até trocar a câmera aqui para comentar um pouco mais sobre isso. Quando eu falo cor de torra, é importante saber que, para mim mensurar a cor dessa torra, eu tenho que levar em consideração alguns fatores. O primeiro fator é o seguinte, só o meu olho ele não consegue diagnosticar uma cor. E eu vou explicar por quê. Olha essa luz aqui atrás de mim. Aqui eu tenho uma luz, né, uma RGB, aonde eu consigo causar efeitos de iluminação que variam de qualidade de luz mais branca, mais azulada ou mais amarelada. E o que é a cor? A cor é a reflexão. Então, quando nós olhamos esse celular, ele é preto. Talvez para você está um pouquinho azul por causa do tratamento de imagem. Mas ele é preto por quê? Porque essa luz bateu aqui, toda essa luz foi absorvida e não houve reflexão para os seus olhos, denominando preto. Vermelho porque absorveu todas as cores e refletiu o que nós chamamos de vermelho. Na cor de torra, a mesma coisa. Então, quando eu tenho aqui um café torrado, né, e tem a cor dele, como que eu sei a cor dele? Uma fonte de luz bateu aqui e refletiu nos nossos olhos. Ou em um aparelhinho que vai medir essa cor. Ó. Opa, 85 Agtron. Vamos chegar lá daqui a pouquinho. Uma vez dito isso, vamos lembrar como que funciona isso. É lá da parte do colegial. Então, se cor é reflexão, a reflexão vem de acordo com a fonte de luz. Então, o primeiro ponto para você que torra café é a sua fonte de luz, mesmo quando você está torrando na frente do torrador, deve ser equilibrada. O que é uma fonte de luz equilibrada? Quando você pega lá uma lâmpada, a lâmpada vai estar escrito 6.000 K, 6.000 Kelvin, ou 5.500 K, Kelvin. Essa é a melhor fonte de luz. 5.500 é uma fonte de luz que a gente chama de luz do dia. Ela não é tão azul, ela não é tão verde e ela não é tão amarela. Ela é mais neutra. Se a minha fonte de luz for 3.000 K, significa que ela é amarela. E aí, o mesmo café, se eu visualizar ele numa fonte de luz mais amarelada, olha lá. Mudou, né? Ó, opa. Mais amarela, mais azulada, vermelha. Se eu faço essa mensuração dessa cor numa fonte de luz que não está calibrada, parte dessa cor vai ser iluminada no fundo dos meus olhos. Então eu vou achar que o café está mais amarelo do que ele está, porque a luz é mais amarela. Ou vou achar que ele está mais azulado do que ele deveria estar, porque a luz está mais azulada. Então, para mim mensurar a cor, a primeira coisa é essa, é ter uma fonte de luz que fique entre 5.500 a no máximo 6.000 Kelvin, ok? Ponto. Segundo ponto é, percebam que este café, ele está moído bem fininho. Vou mostrar uma coisa para vocês. Ele está com uma moagem bem fina. E, olha só, eu tenho que compactar. Quando eu compacto essa superfície e ela fica bem lisa, significa que a reflexão está uniforme. Por outro lado,
Se eu deixo essa superfície rugosa, a reflexão desse café muda os parâmetros de cor. Eu vou provar isso para vocês utilizando um tonino aqui. Então, ó, esse aparelho, quando eu encosto no café, ele me dá a cor de torra, 84. Se esse mesmo café tiver com uma superfície irregular, opa, o que aconteceu? Mudou a cor da torra? Não. Não foi a cor da torra que mudou. Opa, o que mudou foi a reflexão. Então a mesma cor de torra mudou dependendo da reflexão. Por isso que confiar somente nos nossos olhos é muito complexo, porque os nossos olhos não percebem muito a cor da forma como deveria. Porque, de novo, a cor é a reflexão, mas também a superfície. Então, superfície tem que estar. Para mim, a partir de hoje, você assistiu essa aula, você vai falar uma cor de torra, o que você vai fazer? Moe o café. Elvio, qual moagem? Fina, bem fina. Bem fina. Expresso, moagem para expresso. O que é o ideal? É que eu coloque ela aqui na minha mão, pressione e abre. Quando eu abrir, vai formar um grumo. Eu vou ver se eu consigo fazer aqui para você entender como funciona. Vamos fazer naquela câmera de lá. Então, ela tem que estar numa moagem fina a ponto de, quando eu apertar lá e abrir, formou grumos, tá vendo? Ele não ficou soltinho, ele formou grumo. Tá. Ó, bagunça. Uma vez que ele está formando grumo, eu sei que a moagem está uniforme, que ela está bem fininha. E, uma vez que eu use um tamper para compactar, eu tenho agora uma forma mais certa de mensurar aquela cor. Se você tiver um aparelho como esse que nós temos aqui na escola, seria o ideal. Então, nesse aparelho eu tenho aqui um lugar de carregar, um calibrador, que vai calibrar, né, se autocalibrar, e o nome dele é tonino. Tá. Se você não tiver esse calibrador, se tiver ele, ótimo, é a melhor coisa. Eu recomendo que toda torrefação, depois que tem um certo tamanho, tenha esse tipo de aparelho. Por quê? Nós vamos ver no final dessas aulas como a cor vai influenciar e como manter consistência nos sabores através da cor. Então, é um aparelho um pouco caro, mas depois que você pega e já trabalha com isso, já está tendo um retorno financeiro com isso, eu recomendo que vocês tenham. Tem outros, depois eu posso passar para vocês, além do tonino. Então, cor da luz, moagem fina, compactação. Elvio, eu já vi que a Agtron e que algumas escalas são manuais. Você coloca lá e gira um disquinho ou coloca num disquinho para ver a cor. Pô, lembra que eu acabei de falar? Não adianta, porque o meu olho ele é muito susceptível ao tipo de luz, ao tipo de reflexão, né? Principalmente tons de... O nosso olho ele é muito bom para captar tons de verde. Então, por incrível que pareça, nós conseguimos diagnosticar muitos tons de verde. Verde claro, verde escuro, verde oliva, verde isso, verde, 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 verde. Mas tons de marrons, nós não somos os melhores receptores para conseguir diagnosticar esse tipo de tom. Então, não confie nos seus olhos. Uma vez que você não pode confiar apenas nos seus olhos, você também não pode confiar numa escala. Principalmente porque, se a escala tiver contato com luz, ela vai desbotar. Se ela tiver em contato com luz do sol, vai desbotar mais ainda. Então, nós não podemos confiar. Em resumo, essas escalas não são boas, não são... eu não recomendo, eu não confio nelas e eu posso provar através disso que vocês acabaram de ver ali, como muda a cor simplesmente com a reflexão. Beleza, vamos continuar. Além disso, a cor de torra, eu vou jogar uma coisa no meu PowerPoint aqui. O
que acho que vai ser interessante. Só um segundo. Aqui está. Aqui está. Quando nós falamos em cor de torra, nós temos que entender quais são as escalas que podem existir na cor de torra. Então, há um tempo atrás, existia a cor de torra que se chamava clara. Qual era a cor clara? A cor clara, antigamente, era dada pelo crack. Então, as pessoas falavam assim, eu quero uma torra clara. A torra clara, ela ia até... Opa, estou nessa câmera agora. A torra clara, ela ia até onde? Ela ia até o início do segundo crack. Então, queria-se uma torra clara. Como que era feito? A pessoa falava, vamos fazer uma torra mais clara hoje? Vamos. Então, vamos fazer o seguinte, quando chegar o segundo crack, a gente tira o café. Eventualmente, fazia esse perfil da seguinte forma. Vamos fazer uma torra clara, então nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos fazer a primeira torra, chegar no segundo crack. E aí, no segundo crack, deu uma certa temperatura, nós vamos tirar 3 graus antes de chegar nessa determinada temperatura. Essas torras claras de antigamente eram extremamente escuras. E aí, essa empresa, né, que produz a Agtron, criou uma escala que se chamava escala Agtron de cor. Para quê? Para nivelar o que era a cor de torra. De lá para cá, os cafés começaram a evoluir, o sabor começou a evoluir e também as pessoas começaram a querer torras mais claras. E hoje, aquela torra clara de antigamente, que era no início do segundo crack, é tida como uma torra extremamente escura. Então, a Agtron fez o quê? Ela manteve aquele disco Agtron e criou agora a escala Agtron Gourmet. Agora não, já faz alguns anos. Para quê? Para começar a ter uma linha de diagnóstico dos novos tipos de consumidores, dos novos tipos de perfil. Então, quando você vai estudar sobre escalas de cor na torra, você vai encontrar algumas. Você vai encontrar a Agtron Gourmet, que é a atual, que é a que nós usamos, a Tonino, que é daquele aparelho que nós mostramos agora há pouco, e, por exemplo, algumas escalas mais específicas, né? A Colorette da Probat é uma das escalas que existe também. Eu recomendo você usar a Agtron Gourmet. Por quê? Porque é uma escala que mais pessoas usam, é mais fácil a comunicação. E olha que interessante, a escala, quando nós falamos em escala Agtron Gourmet, inicialmente, né, a primeira escala Agtron, eu gaguejei até, né? A primeira escala Agtron, ela era apenas de café em grão. Já a Agtron Gourmet, ela é para café em grão e para café moído. Já considerando que a moagem do café vai mudar um pouquinho. Então, quando eu falo escalas, por exemplo, de nota 100, 110, Agtron, automaticamente eu já estou falando em Agtron Gourmet, porque não chega a esses números a escala Agtron antiga. Tá. Como funciona? Funciona assim, os números mais altos, né, 90, 95, 100, 110, correspondem a torras claras. Os números da Agtron mais baixos, 25, 30, correspondem a torra escura. 35 a 55, torra médio. 75, 80, médio também. E a SK, quando a SK se refere a uma torra média, que é a torra que ela usa para cupping, ela se refere a uma escala Agtron 65. Então, para que serve a escala? Serve justamente para isso, para você ter uma referência entre as pessoas de como chegar a um determinado sabor
ou um determinado standard, ok? Isso é importante. E é importante saber que ela é invertida. Normalmente as pessoas falam, nossa, Agtron 100, deve ser escura. Não, não é escura não. A Agtron 100 é clara, né? A Agtron 25 é um carvão. Bem, vamos continuar. Agora, continuando, eu quero mostrar para vocês o que eu acho mais importante. Algo que eu tirei de um artigo científico. Esse artigo está em inglês, porém eu fiz algumas pontuações, tirei algumas coisas dele para colocar aqui. Eu vou pegar os meus tópicos e vou mostrar para vocês algo muito importante, algo que vai ajudar você a fazer as suas torras de café. Nesse momento, alguém pode estar perguntando e pensando assim, Elvio, ok, você falou isso tudo, mas como que eu faço para conseguir, por exemplo, mensurar a cor de torra no meu café? Eu não tenho uma escala, eu não tenho um disco desse, igual você falou, né? Não tenho um aparelho. Como que eu vou fazer? Você não vai conseguir mensurar corretamente, mas você vai ter que sempre manter uma referência, e essa referência você vai utilizar para moer e colocar um do lado do outro. Vai ser só uma referência, não tem como você falar a cor, porque há mais um problema. Quando você acaba de torrar o café e ele sai, os primeiros 5 minutos ele sai com uma cor. Depois de 1 hora, 1 hora e meia, essa cor muda. Então, toda vez que eu torro um café, ele sai com uma cor, vamos supor, Agtron 90, que é clara. Depois de 1 hora, 1 hora e meia, de 90, ela escurece um pouquinho. Então, ela vai descer mais ou menos 2, 3 pontos. Então, ela vai cair para 87, 88, tá? Automaticamente eu sei que ela vai escurecer. Então, o que você pode fazer na sua torrefação, enquanto não tem isso, é ter um café de referência e você torrou ele uma vez, salvou esse café em um tapoé ou uma caixinha de prova, né, se você tiver, e depois, na hora de utilizar ele, você pode abrir essa caixinha e tirar uma amostra para ver se ela bate. Exatamente? Não. A tua torra vai estar leve, muito levemente mais clara do que esse café. Porque nós sabemos que ele vai mudar 2 grauzinhos. Lembrando que no seu torrador tem que ter uma luz boa, uma luz como essa, ó. Uma luz que, ó, se eu coloco a mão aqui, ela não forma aquela sombra igual do sol, aquela sombra dura. É uma luz suave e uma luz que tenha mais ou menos 6.000, 5.500 Kelvin, que é a cor dessa luz. Vamos para o nosso artigo, que é a parte mais importante. Esse artigo é um artigo que o pessoal da Coffee Mind fez e eles fizeram na Universidade de Copenhague. Eu abri o navegador errado. Fizeram na Universidade de Copenhague, correlacionando a cor de torra com o sabor, com o tempo total de torra. Tempo total? Não só o tempo total, mas também o tempo... Deixa eu só encontrar aqui no meu artigo. Não só o tempo total de torra, mas o tempo que leva da torra até o primeiro crack e do primeiro crack até a saída do café. E como que eles mudam o sabor final da sua bebida café. Então, eu vou buscar ele aqui, e assim que eu conseguir encontrá-lo, nós vamos falar sobre ele. Pessoal, como que está o áudio, como que está o vídeo enquanto isso? Está tudo certinho? Estão conseguindo ouvir bem, entender bem? Deixa eu ver se está todo mundo aqui.
Guilherme, como que tá? Aham. Perfeito? Ótimo. Aí sim, isso é bom. Bem, eu vou abrir nesse Word, cadê? Arquivo. Documentos recentes, torra 1. Vamos lá. Condições de torra e os estudos. Esse estudo foi um estudo muito bacana. Por que ele foi muito bacana? Primeira coisa, eles levaram em consideração algo que eu acho que é o correto. O que é o correto? Além de fazer o estudo, não um estudo, mas 8 estudos, né, para chegar nessa conclusão, também foi feito da seguinte forma. Levou-se em consideração pessoas que eram coffee lovers, pessoas que tomavam café, uma quantidade de pessoas que foram calibradas para isso, mas não eram profissionais. Por que, Elvio, que não eram profissionais? Pelo seguinte, quando você lida com profissionais, imagina você vai fazer um estudo sobre sabor de café exclusivamente com o Q-Grader. Tá, legal, o Q-Grader sabe pra caralho, ele prova bem. Mas aí volta naquela questão. O Q-Grader, ele é o seu consumidor? É ele que vai comprar o teu café? Não, não é ele que vai comprar o teu café. Então não adianta ter esse estudo com ele, porque ele vai ter uma visão que o seu consumidor final não vai ter. Sabe aqueles dias que as coisas online não estão funcionando? Hoje eu estou nesse dia. Bem, não tem problema. Eu vou abrir ele aqui e vou ir dando uma olhadinha e vou te falando. Porém, eu quero falar que esse estudo que está aqui, e tudo isso que eu estou falando, vai estar num paper que eu vou mandar para vocês. Mas esse paper vai estar dentro do grupo que assinou a lista. Então, se você não assinou a lista ainda para receber, eu vou mandar aqui para você aonde você vai encontrar, ok? Para você conseguir receber esse paper. E nesse paper eu vou mandar junto o artigo científico, porque é importante você ter. Por que é importante você ter? Mesmo que você não saiba inglês, você pode jogar no Google e traduzir. Além disso, é importante você ter argumentos, porque muitas vezes as pessoas da indústria não conhecem ainda isso. E aí você fala com eles sobre cor de torra, eles falam, cor de torra é ultrapassada, é isso e aquilo. E não é bem assim. Vamos lá. www.mestrecafeiro.com.br/cap. Então, para você receber este paper, você entra neste link que eu acabei de colocar aqui na nossa transmissão, ok? Amanhã eu vou estar colocando no grupo amanhã não, depois da manhã eu vou estar colocando esse papel, né, esse PDF com essa transmissão lá, e quem tiver lá dentro vai ter acesso. Quem entra depois da transmissão não vai mais ter acesso, porque o WhatsApp você sabe como que é. Então eu recomendo que vocês façam isso. Quem é do Novo Café, a nossa plataforma de cursos, não se preocupe, porque dentro da plataforma de curso vai estar disponível forever para vocês. Ok, vamos voltar aqui ao paper. Tá, esse estudo de café, se baseou em 8 estudos conduzidos em análise sensorial descritiva, com provadores treinados. Não são provadores profissionais. E nele, vários parâmetros sobre café foram levados em consideração. Basicamente, levado a maior consideração foi cor,
e tempo de torra. O tempo de torra foi dividido em duas formas. Tempo do início da torra até o primeiro crack, tempo do primeiro crack até a saída do torrador. E quais as influências desses no sabor? Tá. Vou dar uma lidinha para vocês aqui. Então, ó, os efeitos do sabor para cor e tempo foram semelhantes e relacionados com a taxa de escurecimento não enzimático. Não enzimático. Vamos entender o que é isso. Então, os efeitos de cor e tempo foram semelhantes, relacionados à taxa de escurecimento não enzimático. Significa que as enzimas que nós temos no café, conforme elas escurecem, elas dão algum sabor para o café. E há uma relação entre a cor de torra e o tempo total de torra. Torras mais escuras, com tempos mais prolongados, aumentam o amargor e diminuem a acidez. Diminuem também sabor frutado e doçura. Opa! Já tem informação interessante aqui. Essa primeira informação está falando o quê? Tudo bem, a gente já sabe, quanto mais escuro, mais amargo. Não é novidade para ninguém. Mas aqui tem algo interessante. O aumento do tempo total de torra ou o aumento da cor, né? Ou melhor, redução da cor no caso da escala Agtron, quer dizer, quanto mais escurinho ele vai ficando, causa uma diminuição na acidez, diminuição no frutado e diminuição na doçura. Tá. Com relação aos tempos de torração, foi dividido em dois tempos distintos, eu já falei dos tempos. O que é algo interessante? Com esse estudo, percebeu-se o seguinte: quando nós torramos o café e vamos causando amarelamento e escurecimento, você não reduz a acidez, mas a doçura. Você não reduz a doçura, mas você aumenta o amargor. Isso significa que é um contraponto. Quando você aumenta você não reduz o outro, mas você reduz a percepção da doçura. Então, mais tempo no torrador, menor percepção de doçura. Cores mais escuras, menor percepção de doçura. Mais tempo no torrador, menor percepção de frutado. Torra mais escura, menor percepção de frutado. Doçura, de acidez. Então, percebe que bacana quando você começa a entender que a cor está relacionada com doçura, acidez e outros sabores que nós vamos falar, a cor começa a se tornar algo extremamente importante. Tá. Durante a torrefação do café, grãos verdes passam a ser transformados e passam por um drástico aumento de temperatura. Temperaturas muitas vezes próximas aos 200, 210 graus, que elevam e mudam as substâncias que estão lá dentro. Tá, isso é óbvio. Mas olha aqui. O calor leva o grão verde à pirólise, onde os voláteis e outros não voláteis são desenvolvidos. A maior parte do sabor do café durante a torrefação é desenvolvida via reação de escurecimento não enzimático, Maillard, e caramelização, levando a uma série de aromas específicos de café: doce, caramelo, terroso, torrado, defumado, frutado e spice. Então, na verdade, olha que coisa bacana. A cor de torra conforme vai escurecendo, vai ocorrendo reações químicas de escurecimento, leva a torra a sabores doce, caramelo, frutado e picante. Porém, chega a um ponto que isso começa a se extrapolar e começa a reduzir. Isso significa que encontrar o ponto ideal de cor ou de caramelização é fundamental. Se você passa do ponto, ele reduz. Se você tira antes desse ponto, não forma aroma, não forma frutado, não forma picante, não forma caramelo, não forma doce. Então, o grande negócio é encontrar o ponto correto, nem mais, nem menos. E aí que tá. Se eu encontro o ponto de caramelização correto e o ponto de escurecimento correto,
Por que não eu ter algo que trie se o meu ponto de escurecimento é sempre o mesmo? Né? Deixa eu abrir aqui, que o meu chat está fechado. Não sei se alguém perguntou alguma coisa. Está tudo certo. Muito bem, vamos andando. Durante o processo de torra, os grãos perdem de 15% a 22% do seu peso. Né? Legal. Sendo a maior parte dessa perca é feita através da umidade. E a umidade, o café entra, né, no torrador com em torno de 11, 11,5%, até 12% de umidade e sai em torno de 1 a 2,5%. Quer dizer, perde muita água. Porém, o volume chega a dobrar, chega a ter um volume de 50% a 100% de aumento. O que é algo interessante? Vamos vir aqui. Os impactos da cor da torra no café. Os impactos maior é o que eu falei, né? A gente tem que triar eles porque muitas vezes eles estão associados ao sabor. Então, a cor da torra o aumento da cor da torra leva ao amargor. É um efeito negativo. Um outro efeito negativo sobre a acidez é o aumento do tempo. Então, quanto mais você aumenta o tempo, seja da entrada até o primeiro crack, ou do primeiro crack até a saída, menor vai ser a sua acidez. Então, uma boa forma de controlar é essa. Lembrando que ocorre algo com a doçura. Vamos ver na doçura? Ó. Finalmente, houve um efeito negativo na redução significativa de doçura para o tempo de desenvolvimento. Olha que bacana. Se você aumenta o tempo da entrada do café até o primeiro crack, você reduz a acidez, mas não reduz a doçura. Porém, se você aumenta o tempo de torra do primeiro crack até a saída, você reduz a acidez e reduz a doçura. Então, se você começar a ficar muito tempo em pirólise, você vai perder doçura e acidez. Porém, se você estica a torra até a pirólise, você perde só a acidez, não perde doçura. Legal, né? Porque às vezes a gente tem que fazer isso mesmo para regular essa acidez. Tá. Outro fator importante. Esse aqui é bem legal. O Rob Rules, né, que é um cara pesquisador, um professor muito bom, no livro dele Coffee Flavor Modulation, vamos ver aqui, neste livro, ele fala algo bem bacana. Ele fala das modulações de sabores que podem ocorrer no café. É um livro que revolucionou a indústria do café. Um fator importante nesse livro ele fala que o corpo é modulado pelas reações de Maillard. Então, quanto mais tempo você se mantém em Maillard, mais corpo você tem. Tá, corpo é algo complexo. E nesse estudo ele mostra o seguinte, olha, em contraste com o atributo de sensação de corpo, né, na boca, né, o corpo, não há nada afetado durante as fases de torrefação, que é interessante, pois contradiz a crença de que ligam Maillard com a textura. Isso significa que você aumentar ou reduzir Maillard, através dessa pesquisa nova, não modula corpo. Então, Maillard longa ou Maillard curta, não há relação com corpo. Maillard mais longa, a única relação que, segundo o estudo, tem é que você consegue disseminar a cor de torra da periferia até ao centro de forma igual. Porém, Maillard mais curta, eventualmente não dá tempo dessa modulação de cor chegar ao centro. Eu não sei se está chovendo na cidade de vocês, mas está caindo uma chuva aqui. Tá. E aí, o que ele alega? Que precisa mais estudos para ser feito através disso, mas que no grupo, né, que fez a prova desse café,
não tem como alegar que isso ocorre. Porra, isso é do caralho. Isso é do caralho. Um outro resultado surpreendente foi que, ao contrário do amargor, a intensidade do gosto residual aftertaste diminui com maior tempo de torra em ambas as fases. Então, o teu aftertaste, que é o tempo que fica do sabor na tua boca, ele reduz se você aumenta o tempo da entrada do café até o primeiro crack e também se você aumenta o tempo do primeiro crack até a saída. Um detalhe importante é, esse aftertaste é relativo ao sabor do café, não o sabor de torra de café. Então, por exemplo, se você tem um café que tem nota frutada e tem um frutado que permanece pouco tempo na sua boca, quer dizer, o aftertaste é curto. Uma das formas de aumentar esse aftertaste é reduzindo o tempo de entrada até o primeiro crack, ou reduzindo o tempo do primeiro crack até a saída. Porque toda vez que você aumenta eles, você reduz o tempo de gosto frutado, floral na tua boca. Agora, segundo o mesmo artigo, isso não tem a ver com o prolongamento de sabor de torra, ou sabores que ele denomina como torrada. Segundo o artigo, esse sabor torrada, que é aquele café roast, sabe aquele gosto de café? Gosto de café. Aquele não é um sabor do produto torrado, mas sim um sabor de resíduos de torra. Então, se você aumenta o gosto de resíduos de torra, você, inversamente, reduz os sabores de enzimáticos, florais, frutados. O que, na nossa prática, leva muito a crer que é importante saber. Por exemplo, quando nós estudamos a parte de flick, né, o que é o flick? O flick é quando nós torramos o café, tem o perfil de torra. Vou abrir um perfil de torra aqui para nós. Opa, power. Então, vamos lá num perfil de torra. Perfil de torra. O que é o perfil de torra? O perfil de torra é o seguinte. O flick é quando esta linha... Está aparecendo? Não. Esta linha, que é a nossa linha da ROR, ao invés de seguir descendo, como nós estamos vendo aqui, decrescente, ela simplesmente, por algum fator que não cabe nessa aula, ela sobe. Então, se essa linha azul, ao cair, subir, por mais que você siga exatamente dentro do perfil, a cor final muda. Então, o mesmo café, e isso acontece às vezes, acontece até aqui ocorre. Você faz o perfil de torra, ficou lindo, maravilhoso. Faz o mesmo perfil de novo. E tem um flick. O que ocorre? Aumenta gosto de roasting, reduz doçura, muda a acidez. Porra, mas eu fiz o perfil exatamente igual, ele passou na linha perfeito. Passou. Mas sabe o que mudou também? Mudou a cor. E aí é que tá, né? Qual a importância de se triar a cor, de se rastrear essa cor? É justamente essa. A gente sabe que esse perfil, esse sabor final, ele está intimamente relacionado com a cor de torra. Se eu rastreio essa cor de torra, eu sei que ela pode estar causando um problema no meu sabor. Muito bom. Tá. Os efeitos do tempo de torra sobre os atributos do sabor restantes. Aqui. Tá. Um outro, isso já é sabido, né? Que é o quê? Quando você aumenta a cor de torra, você reduz notas florais e frutadas. Quando você reduz a cor de torra, deixa ela mais clara, você aumenta floral e frutado. Então,
floral e frutado tem que ser torra clara, óbvio, né? Um outro ponto interessante é esse aqui, ó. Por fim, o tempo de torra foi associado negativamente, quer dizer, reduziu tanto o equilíbrio quanto xícara limpa. Quando você tem o tempo de desenvolvimento mais significativo. Então, quando você estica o teu perfil de torra, você reduz xícara limpa e reduz equilíbrio. Então, é um estudo muito bacana, né? Um estudo que leva a gente a crer que não é tão simples torrar café como as pessoas acham. E leva também a crer a importância de sempre ir seguindo os perfis, acompanhando eles, sabendo quanto tempo nós seguimos desde o início da torra até o primeiro crack e do primeiro crack até a saída. Muito bacana, né? O que vocês acham sobre isso? Conta um pouco para mim. Deixa eu voltar aqui para a gente se ver. O perfil de torra é muito mais complexo do que as pessoas pensam. Tá travando um pouquinho, agora essa chuva deu uma diminuída, isso é muito bom. Mas olha, eu acho que por hoje, né, a nossa live hoje foi muito complexa, porque caiu 2 vezes, depois o meu firewall começou a bloquear o meu aplicativo de mostrar para vocês os slides, então foi uma live um pouco complicada. Eu ainda vou falar sobre isso mais vezes. Porém, com esse artigo, mais o que nós já tínhamos no nosso curso sobre grau de torra, cada dia que passa eu percebo que você mensurar sistematicamente o teu perfil de torra, o teu grau de torra, a tua ROR é importante. Algo que eu não falei nesse artigo, que é muito importante, é o seguinte. Dentre esses 3 fatores, cor de torra, tempo da entrada do café até o primeiro crack, tempo do primeiro crack até a saída, o mais importante deles é a cor. Por quê? Porque a cor modula todos os outros sabores. O segundo ponto de maior importância é o tempo de crack até a saída do café, que modula 5 dos sabores que nós temos na torra. E o último seria o tempo entre a entrada do café até o primeiro crack. Depois viria, obviamente, né, a ROR. A ROR o artigo não fala, mas eu acho importante a gente colocar junto, sabe? Então eu acho que foi bem proveitoso falar um pouquinho sobre esse assunto. Por quê? Porque tendo como base cor de torra e estudo de perfil, a gente pode cada dia mais melhorar as nossas torras. Por hoje é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Vocês podem postar aqui no nosso chat, que eu respondo agora.